Estudar o mesmo livro didático, que é a Bíblia Sagrada, o maior de todos. Vamos acompanhar a leitura? Nós leremos o verso 6 e o verso 7. Diz assim a palavra de Deus, Cânticos 8, 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veemente labaredas. Todos juntos. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Amém? Queridos, nós tivemos nesta última quinta-feira nosso encontro de casais. Foi um momento muito especial, maravilhoso mesmo, de edificação sobre a vida das nossas famílias, os casamentos da nossa igreja, também namoros. Estiveram aqui presentes para serem edificados, não somente ali, aquele momento de comunhão, mas serem edificados também pela palavra de Deus. E o pastor Roberto Carlos, ele leu este texto, o verso 6 especificamente, e convido você a procurar no YouTube da igreja a mensagem, uma mensagem muito edificante para todas as famílias. E eu quero fazer menção de um resumo agora, de um pouco daquilo que ele falou sobre casamento, porque a família é um bem preciosíssimo. Depois da salvação em Cristo Jesus, nós temos a família, que foi a primeira instituição da face da terra. A primeira instituição da face da terra não foi um governo, não foi a igreja, foi a família. Nós sabemos que Deus criou homem e mulher e os fez um para o outro, para que os dois se tornassem uma só carne. E aqui, nesse texto de Cânticos, você percebe que é um livro romântico. Orígenes, um pai da igreja antigo, achava que esse texto foi escrito por Salomão, o sábio Salomão, no intuito de falar de Cristo com relacionamento sobre a igreja, profetizando sobre Cristo e a igreja. Mas, na verdade, esse texto, ele tem como interpretação correta e reformada, o fato de que Salomão escreveu para uma mulher amada. E ele fala sobre esse romance, ele fala sobre essa intimidade do casal e a importância disso na vida do casal. E aqui ele fala que ele gostaria de ter como um selo no coração e no braço este relacionamento. Um selo. O selo nós sabemos que era a maneira como as cartas eram lacradas e enviadas ali por um rei que fazia aquela cera sobre a dobra da carta, onde a carta abria, e ele colocava aquele selo quente e com o seu anel real ele selava aquela carta e aquele lacre só poderia ser aberto a quem lhe era devido. O destinatário daquela carta receberia das mãos do entregador e só ele poderia abrir. Só ele poderia tirar esse lacre. E você está entendendo, então, que o amor de um casal, ele possui um selo no coração. A família possui um selo no coração. Põe-me como um selo no coração. É algo assim, não externamente falando apenas, mas algo que de fato o meu coração é teu e o seu coração é meu. Eu sou dele, ele é meu. Nós somos um do outro. É muito importante entendermos isso no casamento, na família. Na família também, é a grande luta da família hoje. Nós estamos acompanhando aí crianças sendo violadas. Que terrível, meus amados irmãos. E é pai e mãe que precisam entender isso e cuidar de seus filhos corretamente, não só contra pessoas, mas contra outras crianças mais velhas ou até da mesma idade. É um selo.
E nós precisamos entender o valor da família, o valor do casamento, o valor dos filhos. O salmista chegou a dizer: ensina-me a contar os meus anos, na presença de Deus, ensina-me a contar os meus dias. Valorize o que de fato tem valor para você e que é a sua família, que é a sua casa. Põe-me como um selo também no meu braço. Hoje nós usamos o anel, que é a aliança, que é o selo, a marca de um casamento. Na época usavam-se um bracelete, que era o selo que marcava: eu sou de alguém. A esposa e o esposo. Nós temos hoje um anel, não é no braço, é no dedo, mas é a mesma referência. Nós somos um do outro. E o texto chega a dizer também, numa progressão de ideias, que este amor é mais forte que a morte. O amor que nos uniu em família é mais forte que a morte. O que poderia ser mais forte que a morte? Não é verdade? O que poderia ser mais forte do que um dos principais inimigos de todos nós? A morte, que entrou no mundo por conta do pecado. Mas o amor é mais forte, e nós sabemos que isso se torna realidade em Cristo, que venceu a morte por amor a nós. Morreu por amor a nós e ressuscitou de entre os mortos, está vivo e habita dentro de nós. Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que valorizar e nos esforçar por este amor. Valorizar, como Paulo vai dizer lá na frente, virou poesia de Camões, virou música do Renato Russo, porque o amor, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus próprios interesses, mas ele procura o interesse do outro, porque ama o outro, e assim nós recebemos a reciprocidade deste amor. Nós recebemos. E aí ele fala de um problema que atrapalha o amor, que é o ciúme. Então o amor é mais forte que a morte, é mais forte que a sepultura, e ele termina dizendo: o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então o ciúme pode atrapalhar muito, e o texto de Paulo, o apóstolo São Paulo, os 1 Coríntios 13, nos diz que o amor não arde em ciúme. O arder é a chama, e o ciúme, se você não tiver esse cuidado, ele pode queimar o relacionamento, destruir, porque o fogo destrói, como destrói as florestas. Nós temos visto isso. Destrói tudo. Então, aprenda isso com o sábio Salomão, declarando seu amor para a Sulamita, a mulher a quem ele amava. E nós sabemos, meus irmãos, que Salomão se tornou um homem frustrado, porque ele teve várias e várias mulheres, mas a que ele amava ele não possuiu, porque ele não soube valorizar. Só no final da sua vida que ele valoriza. Escreve também Eclesiastes. A Bíblia é muito completa, meus irmãos. A Bíblia fala de tudo. Fala de tudo, não esconde tema algum de cada um de nós. Então, se você não cuidar dessas questões, lá no final você vai ficar como Salomão, dizendo: tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Eu corri atrás do vento a vida toda. Ciúme terrível, né? Contei a história na quinta-feira de um mal-entendido de uma namorada que tinha levado o namorado agora no relacionamento inicial, foi levar o namorado para apresentar ao pai, à mãe, e o pai e a mãe prepararam um jantar para receber o rapaz. E aí o rapaz chega, aquela festa, aquele convívio, de repente o namorado vai ao banheiro e a namorada, curiosa, né, com ciúme, pega o celular, abre ali o WhatsApp. Antigamente, na minha época de namoro, não tinha isso, né? Mas abre o WhatsApp. E abriu, viu a mensagem da mãe. E não abriu, né? Porque estava ali ainda
com o recebimento e o namorado não tinha aberto, então ela não podia abrir, ela leu somente, estava escrito assim: eu te falei que a outra era mais bonita. Aí acabou o clima, ela entra para o quarto chorando, o namorado sai, e aquela situação, cadê a menina? E a menina está no quarto chorando, o pai vai atrás: filho, o que aconteceu? Pai, está lá no celular dele, a mãe dele falou que a outra era mais bonita. E aquele clima terrível. E aí o pai falou: nós temos que falar com ele. Não fica triste assim não, minha filha. Para com isso, que bobeira. Vamos conversar com ele. Aí chamou o namorado, não, querida, não é assim. Abriu a mensagem e a mãe estava dizendo assim: filho, a outra camisa era mais bonita para você ir nesse encontro tão importante. Eu te disse isso. Então perceba que nós precisamos, de fato, ter um cuidado muito especial com relação a essa questão do ciúme, para que não possa incendiar a nossa família. Abençoe seu casamento, ore por ele, se esforce por ele, se exercite por ele, e você vai ver a mensagem do pastor Roberto Carlos, se você puder, você vai ver como é importante valorizarmos a nossa família. E por fim, meu irmão, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas do casamento, nós temos a palavra de Deus que nos diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor. As muitas águas são os muitos problemas, os muitos erros que eu já cometi e você já cometeu no casamento, na história das nossas vidas, na jornada da nossa família. Não poderiam apagar este amor. Nem se alguém muito rico desse todos os seus bens, posses, propriedades, isso não valeria de nada, esse convite não valeria de nada, porque o amor é mais forte que a morte. Valorize a sua família, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos ficar de pé para orarmos nesse momento, orarmos pelas nossas famílias. Você que está em casa também, ore aí, né? Se você tem algum parente aí perto de você, dê a mão para ele. Vamos orar pelas famílias, meus irmãos, que enfrenta desafios muito grandes, enfrenta tentações. O texto, no verso 7, fala de tentação: ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Mas as tentações estão aí. Estão aí. E nós estamos lembrando, recentemente eu falei, dê um up também na sua timeline da internet, né? Você tem um algoritmo que te segue, porque você vai assistindo as coisas na internet e aquilo que você gosta e curte e assiste mais e perde mais tempo, vai sendo enviado para você, seja no TikTok, no YouTube, aonde for. Não é verdade? Isso é o algoritmo. É ele que comanda a sua vida? Não. É você que comanda ele. Dê um up nele, meu irmão. Faz uma limpa no seu celular. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Dê um up. Curta mensagens bíblicas. Curta coisas boas. Assista coisas boas. E você vai receber coisas boas. É assim que funciona a internet. Essa é a vida hoje do século XXI. Não tem como você correr dela, não. Se você curtir o Hernandes, você vai receber mais Hernandes. Se você curtir pornografia, é isso que você vai receber. E vai ficar mais sujeito às tentações. Feche seus olhos nesse momento. Grande Deus, eterno Pai, estamos aqui para orar pelas famílias, Pai. Salomão deixou para entender isso muito tarde, apesar de ter recebido muita sabedoria, mas ele teve também muita riqueza, poder. Isso tudo corrompeu o seu coração. Ele não foi fiel. Nós temos homens na história, inclusive Odierna, que mesmo diante da fama, da riqueza, se prestaram a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Um deles é o jogador Kaká,
que lutou pelo seu casamento, que lutou para casar-se virgem. Deus, nós sabemos, ó Pai, que hoje o mundo oferece muitas coisas para todos nós. Todos nós estamos sujeitos a passar por tentações como essas, descritas aqui em Cânticos, mas o amor é mais forte, Pai. Acima de tudo, o amor de Deus em nós, que nos habilita a amar, porque nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E eu quero, nesse momento, abençoar as famílias aqui representadas, nesta manhã, as que estão em casa, as que estão aqui. Que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Espírito, a bênção do Deus Filho, esteja sobre todos nós, repreendendo todo mal, todo devorador, e trazendo a Deus a alegria, o direcionamento, a prosperidade. Ah, Deus, visita os nossos lares, ó Pai, porque se o Senhor estiver no nosso lar, é tudo o que nós precisamos. Ali não vai faltar nada, nada nos faltará. Ali não vai faltar, inclusive, alegria, paz, prosperidade, direcionamento, palavra certa no momento certo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de Cristo. Ah, Senhor Deus, como naquele casamento lá em Caná da Galileia, o Senhor Jesus foi convidado. Nós te convidamos hoje, Deus. Eu, meus irmãos, nos convidamos, nós te convidamos, Senhor Jesus, assuma o trono do nosso lar, assuma a direção da nossa família e abençoe